Meninas, meninos, olá! Covid-19 já comemorou seu primeiro ano aqui no Brasil, então eu proporia para nós, a partir de agora, uma reflexão bastante importante, ainda mais no momento atual, sobre o que aconteceu nesse último ano de Covid-19, quais foram os erros, os acertos, qual foi a aprendizagem que nós tivemos em escala mundial. Como isso aconteceu aqui no Brasil também, e no caso brasileiro, eu diria que nós não tivemos muita aprendizagem, não é? Nós não tivemos muitos acertos, nós tivemos mais significativamente erros. Então eu proporia que a gente fizesse hoje essa reflexão, né? A Covid-19, um ano depois, mundo, erros e acertos, Brasil, soma de erros, infelizmente. Vamos começar averiguando Brasil, saúde pública e outras instituições. Como então a Covid-19 se desenrolou a partir da ideia de saúde pública das instituições públicas brasileiras e como isso também tem relação com outras instituições aqui no país. Vejamos. Adesão irregular ao isolamento social, diferenças entre as regiões e ausência de coordenação central é um aspecto fundamental. Na China, por exemplo, nós podemos tecer todas as críticas possíveis ao governo chinês, mas o governo chinês viabilizou a coordenação central do processo de combate à epidemia, que viria a ser uma pandemia, e a partir de formas que são estruturadas cientificamente. Aqui no Brasil, não houve essa coordenação central do processo, isso acabou se desenrolando diferentemente nas diferentes regiões. E aí aparece um problema, a ausência de restrição de mobilidade interregional que demandaria a ação do governo central, além de mal ter havido testagem e rastreio, que era uma recomendação básica da Organização Mundial de Saúde. Fazer a testagem, fazer o rastreio, fazer o isolamento das pessoas para que não houvesse circulação de vírus, fazer o isolamento especialmente das pessoas testadas e diagnosticadas positivas com Covid. Sem isto, não dá para fazer o combate à pandemia e a gente teve esses desdobramentos aqui no país. A ausência de restrição de trânsito nos feriados prolongados, por exemplo, na Páscoa de 2020, está dentro dessa ausência de restrição de mobilidade regional. Vejam a Páscoa de 2020. Nós estamos na Semana Santa, no dia 10 de abril, e nós tínhamos novos casos, 1.546, média móvel de 1.512. Eu sei que dá saudade, né, pensar nessa média móvel de casos, 1.512, né, lá em abril, quando agora nós temos 50, 60, 70 mil novos casos diários, mas eram 1.512. E o que vai acontecer depois do feriado de Páscoa, depois da mobilidade das pessoas entre diferentes regiões? Nós vamos ter, até o final do mês de abril, início do mês de maio, vejam, 5.451 novos casos de média móvel dos últimos 7 dias. Insisto, comparativamente a hoje, né, 50, 60, 70 mil novos casos, parece um paraíso, mas deu um pulo de 1.500, né, para mais de 5.400. Por quê? Porque as pessoas circularam livremente, o vírus circulou livremente entre as diferentes regiões. Será que isso aconteceu só na Páscoa? Aqui nós temos o feriado do 7 de setembro, tá legal? Né? Na verdade, no dia 6 de setembro, logo antes do feriado, nós tínhamos média móvel de 39 mil casos, mais de 39 mil casos. Mas vejam, nós tínhamos uma curva descendente, né? Nós estávamos na descendente da condição do que talvez fosse uma primeira onda. E o que vai acontecer uma semana depois? No dia 16 de setembro, nós temos 31 mil casos de média móvel, porque estávamos na descendente, mas subiu a média diária. E subiu a média diária, provavelmente, pela ausência de restrição de mobilidade das pessoas no feriado, inclusive entre diferentes regiões. Então, estávamos na trajetória de queda, inclusive com queda da média móvel, mas com aumento do número de casos individuais nas semanas seguintes. Mas se a gente colocasse todo o período, vou marcar aqui no dia 28 de outubro. E por que no final de outubro? Porque a partir do final de outubro nós vamos ter episódios como as eleições municipais, os feriados
né, do 12 de outubro, o feriado de finados, ambos na segunda-feira, feriados que geraram, portanto, feriado prolongado, festas de fim de ano e aquela ampla mobilidade, aquelas aglomerações das festas de final de ano, além da aceleração da reabertura da economia, como, por exemplo, durante as eleições, os políticos que demandavam reeleição, insistindo que a pandemia estava sob controle, e a volta às aulas presenciais no segundo semestre já do ano passado. O desdobramento de tudo isso vai ser o quê? Nós temos até esta semana, né, até o dia de ontem, número de mortes, 1.641 mortes no dia 2 de março. No dia 3 de março, 1.910 mortes registradas em 24 horas. Então parece um total descontrole ligado, entre outros, à ausência de restrição de mobilidade social, à ausência de restrição de mobilidade entre diferentes regiões. Aí estão nossos gráficos completos, né, de mortes até o dia 2, né, e de novos casos. E dá para fazer um comparativo, né? Vejam as condições atuais, comparativamente àquilo que poderia ser chamado de primeira onda. Né? Poderia, porque para ser primeira onda, os casos teriam que ter ido lá embaixo. Né? Então tem um pico e uma redução quase a zero, caracterizando uma primeira onda. Não é o caso do Brasil. Nós tivemos um forte aumento de mortes, por exemplo, e casos, a manutenção em patamares muito altos, uma leve queda dos casos e mortes e uma subida brutal em condições piores do que as iniciais até a atualidade. Abril de 2020, anúncio antecipado dos planos de reabertura econômica. Então, as poucas regiões, em caso nacional não, né, porque o governo federal se recusa a qualquer tipo de restrição de mobilidade. Agora, as regiões que introduziram isso para tentar conter a Covid acertadamente, muitos desses gestores públicos, os governadores, os prefeitos, anunciaram em abril de 2020, como foi o caso de São Paulo, que a situação estava melhorando e que já havia uma possibilidade, uma sinalização futura de uma tendência de abertura econômica. Um grande erro. Percepção de resolução do problema pela população, com relaxamento das medidas de restrição de segurança sanitária pela população. E vejam, nós temos a ideia de um erro do gestor público. Não era para ele ter avisado isto. Né? Mas a população entendeu errado. Mas a população é irresponsável. Maquiavel concordaria com essa colocação? Então, Maquiavel diagnosticou o ser humano, vamos dizer assim, né, como vil, né, como egoísta, como malvado, e a política como um instrumento através do qual nós podemos conter esse péssimo ânimo do ser humano e viver em sociedade. É função do político entender como funciona a população, como funcionam as pessoas, para operar em cima disto e não reclamar depois. Anuncia que vai haver uma abertura, sinaliza consequentemente a ideia de que está tudo bem. As pessoas vão à rua, as pessoas se contaminam e a situação acaba se revertendo. Comportamento do governo federal e da presidência em especial, minimização da Covid. O nosso presidente dizendo que se pegasse seria uma gripezinha, porque ele era atleta ou alguma coisa parecida. Promoção de aglomerações. Frequentemente, ao longo do ano passado, 2020, e até agora, em março de 2021, o presidente provoca aglomerações porque não sabe o que faz ou porque está levantando cortinas de fumaça para acobertar incompetências, né, desvios diversos do governo. Apresentação de terapias sem suporte médico-científico. Foi o caso da cloroquina, hidroxicloroquina ao longo de todo o ano passado e início desse ano. E agora, depois de uma pressão social cada vez maior contra esses medicamentos, sem qualquer comprovação científica, vem agora o spray de Israel, que também não tem comprovação científica. E daí qual é o desdobramento disso para a população? Dissonância entre o presidente de um lado, governadores e prefeitos de outro, e a população fica no meio do caminho, sem saber quem ela vai seguir. Então a população comete erros, sem dúvida, não quero passar pano aqui,
Então é lamentável uma festa clandestina, é lamentável um bar lotado. Agora, eu quero entender por que isso está acontecendo. Um dos fatores é a incapacidade de comunicação desde as autoridades políticas em direção à população. Tendo em vista as autoridades políticas se comportarem de forma leviana, é o caso do governo federal, e haver essa dissonância entre, de um lado, o leviano governo federal e alguns poucos governadores e prefeitos que demandam implementar protocolos efetivos de segurança. Mas o governo federal fez uma aposta errada em apenas uma vacina. O vovô diria, não coloque todos os ovos na mesma cesta, não é? O vovô diria isso, mas o governo federal não tinha o conselho do vovô, né? E apostou só em uma vacina. E daí um problema, não é? Ainda, potencialidade de problemas com a vacina escolhida. E se a eficácia dela fosse mais baixa? E se houvesse algum problema no laboratório? Houve um incêndio no laboratório indiano agora no mês de janeiro, né? E se isso prejudicasse mais fortemente a produção de vacinas? Sendo a nossa única vacina, ficaríamos sem. Que bom que isso não aconteceu, mas foi um risco, foi um erro. Mas, descaso e propaganda negativa de uma vacina com comprovação de eficácia e segurança doméstica, aqui pelo Instituto Butantan, e internacional, por agências internacionais, a vacina Coronavac. E daí o governo federal, ao invés de validar imediatamente essa vacina, potencializar o desenvolvimento e a compra dessa vacina, só efetivou isto bem para lá dos 45 minutos do segundo tempo. Redução dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, inclusive na área de saúde, tendo em vista a ideia de restritividade econômica ao longo de 2020, houve vários cortes de investimentos do governo, em cortes inclusive no setor de saúde e no setor de pesquisa, em meio à crise Covid-19. E daí a gente tem a fala de Adam Kaplan, professor de Psicologia e Neurologia da Universidade Johns Hopkins, o que ele diz acerca dos pesquisadores brasileiros. Não são pesquisadores, eles são uma espécie de mágicos. Vocês brasileiros, produzem sempre artigos muito bons, o que eu não sei como, porque não há qualquer financiamento. Então, como fazer ciência de qualidade, ciência de ponta, sem recursos para desenvolver pesquisa científica, não é? Os pesquisadores brasileiros é que respondem fazendo as suas mágicas. Trocas de ministros durante a pandemia Covid-19, né? Acho que seria muito difícil vencer a Segunda Guerra Mundial trocando generais a qualquer hora, a todo momento. Mas foi o que aconteceu aqui no Brasil durante a crise Covid-19 no Ministério da Saúde, primeiro com o Mandetta, né? O Mandetta que vai durar até 16 de abril, quando ele começa a defender isolamento e distanciamento social, quando ele começa a dizer, acompanhando as pesquisas internacionais e a Organização Mundial da Saúde, que cloroquina e hidroxicloroquina não devem ser ministrados, o que o presidente fez, ele se mostra muito competente para a função, então é hora de cortar. Cortou Mandetta e entra no seu lugar Taishi, poderíamos dizer Taishi o Breve, que fica até 15 de maio. Acompanhando Mandetta e médico que é, começou também a se indispor com o presidente, tendo em vista tentar implementar protocolos que sejam cientificamente válidos diante das sandices do presidente. Então Taishi o Breve sai em maio e aparece Pazuello o Lerdo, aquele que em outubro declarou durante a abertura do Outubro Rosa contra o câncer de mama que nem sabia o que era o SUS antes de entrar no Ministério da Saúde. E daí o resultado, a gente ter os cuidados do governo federal, do Ministério da Saúde em relação à pandemia, atrasados, contraditórios, inconsistentes até agora. O que nós, entretanto, aprendemos da Covid-19 em escala mundial e nós podemos também absorver aqui no Brasil. Vejamos. Primeiro, Covid não afeta apenas idosos e portadores de comorbidades, aquilo que se falava lá no começo de 2020, não é? E que era também dito pelo presidente do Brasil, né? Então era para separar os idosos, quem tem comorbidades, e os outros vão trabalhar porque eles não são afetados e é uma gripezinha. Não. Realmente os idosos são um grupo de alta vulnerabilidade. Até hoje nós temos, vejam, pessoas de 70 a 79 anos são 25% do total de mortes de Covid-19. Só que até
hoje nós contabilizamos, até 59 anos, quase um quarto do total de mortes. Então, realmente, os idosos são um grupo mais vulnerável, mas a Covid mata também pessoas mais jovens, inclusive muito jovens. Não apenas mata, como deixa sequelas de difícil controle, de difícil superação, dada a síndrome inflamatória pediátrica multissistêmica, que afeta principalmente jovens de até 15, 18 anos de idade. Mais do que isto, possibilidade de reinfecção. Então, a ideia de que você já foi contaminado com um determinado vírus, um patógeno qualquer, e o seu corpo desenvolve imunidade, desenvolve anticorpos em relação àquele patógeno e você não se contamina mais. Isto não tem validade para a Covid-19. Vários testes já foram feitos no ano passado, identificando que as pessoas vacinadas desenvolviam uma carga de anticorpos muito maior do que as pessoas que meramente estavam expostas ao vírus. E ainda mais, houve o desenvolvimento das novas cepas que a gente vai tratar daqui a pouco. A cepa britânica, da República da África do Sul, as cepas brasileiras, as cepas americanas e, portanto, não há proteção necessariamente contra estas variantes do vírus. Então, diante disto, o que o nosso presidente disse quando foi perguntado se ele iria se vacinar? Respondeu com a típica falta de educação e ignorância de sempre. A falta de educação de sempre é a ignorância, desconhecendo as pesquisas que mostram reinfecção, e ainda mais com novas cepas. Só para fazer um comparativo, será que todo presidente se comporta desse jeito diante da Covid-19? Vamos dar uma olhada no que o primeiro-ministro de Israel estava fazendo há alguns dias. Tomando a vacina, não é? E mostrando a todos, fazendo propaganda, estimulando os israelenses a tomarem vacina. Aqui nós temos um exemplo do que uma liderança política tem que fazer. Aqui a gente tem alguma coisa, eu não sei bem o que é. Covid, vacinas, novas cepas, Brasil descaso, isolamento e risco mundial. Primeiro, as vacinas funcionam? Voltando a Israel. Por que Israel? Porque Israel tem um avanço significativo da vacinação em relação ao total da sua população, utilizando a vacina da Pfizer-BioNTech. Então, até agora, quando eu estou fazendo a gravação, no início de março de 2021, aproximadamente metade da população israelense já foi vacinada. Desta população vacinada, quais são os resultados no que diz respeito à Covid? Casos sintomáticos, redução de 94%, então não mostram sintomas. Hospitalização, caiu 87%. Covid grave, caiu 82%. De modo que sim, as vacinas funcionam. Israel mostra isto pelo avanço de massividade da vacinação na sua população. Nem tudo são flores em Israel, há problemas. Que problemas? Como eu mostrei, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tomando a vacina e organizando de uma maneira mais adequada a contenção da Covid-19 no seu território, mas com vistas a se capitalizar politicamente para as eleições que se aproximam em Israel. Mas, então, é um instrumento político e não uma preocupação efetiva de saúde pública. Mas que bom que pelo menos há a preocupação, ou melhor, há a possibilidade de capitalização política através de dispositivos que sejam cientificamente respaldados e que ajudam a população a se proteger do patógeno, a se proteger na pandemia, diferentemente do Brasil, onde o presidente busca se capitalizar através de negacionismo, através de sandices. Entretanto, lá em Israel, mais um problema. Nem toda a população que está sob a jurisdição israelense recebe efetivamente a vacina. Há então boicote do governo israelense no que diz respeito à vacinação das populações de palestinos. E se há o lado bom de se capitalizar politicamente com a vacinação e a contenção da Covid-19, o governo israelense, dizem alguns especialistas, está passando da conta. Recentemente foi patrocinado uma apresentação musical para vacinados de Covid-19 sem custo. E aí uma peculiaridade, todos eles foram assistiram à apresentação, por exemplo, sem máscara, porque estavam vacinados. Não. A vacina não significa que nós podemos relaxar as medidas de distanciamento e isolamento social. A vacina não significa que nós imediatamente podemos relaxar as medidas de higiene. Lembrem-se, há uma eficácia da vacina. Então, há muitas pessoas que podem ser vacinadas e não desenvolvem anticorpos ou na carga necessária para estarem imunes. Então, só quando a vacinação avançar
coletivamente, quando houver imunização coletiva, é que nós temos uma segurança em relação à Covid-19, e não porque a pessoa tomou as 2 doses das vacinas. Bom, mas Israel mostra que, para quem está se vacinando, há uma tendência de redução significativa dos problemas de saúde ligados à Covid-19. Mas alguns países foram bem relaxados, né, com as medidas de contenção, entre os quais o Brasil, a República da África do Sul, os Estados Unidos e o Reino Unido. Para não ficar chutando o defunto, né, o Brasil, que é uma desgraça na Covid-19, vamos pegar um outro país, vamos pegar o Reino Unido, tá? E o Reino Unido, início da pandemia em 2020, mas ausência de fornecimento de merenda sob suspensão das aulas presenciais. As aulas presenciais estavam suspensas, as crianças estão em casa. Não é porque é Reino Unido que não existe pobre, né? Então as crianças podem ser pobres e precisam da alimentação. Isso não foi fornecido, criando, portanto, um problema grave para essas pessoas ficarem em casa, né, com as crianças sem acesso adequado à alimentação. Mais atraso em procedimentos de rastreio e testagem, que já tinham sido implementados com sucesso na China, na Coreia do Sul, em Singapura, e poderiam ser reproduzidos nos países da Europa Ocidental, como em boa parte deles foi, é o caso da Alemanha, e no Reino Unido, não. E, finalmente, atraso no auxílio financeiro às pessoas e às empresas. Então, como pode haver isolamento e distanciamento social se não houver um aporte de recursos públicos para que as pessoas tenham meios de subsistência durante o isolamento, o distanciamento social? Então, sem isso, as pessoas saem para trabalhar e daí se expõem ao vírus. Então, é fundamental que haja esse procedimento que foi atrasado lá no Reino Unido, tudo bem? Daí o resultado para o Reino Unido, em março, né, de 2020, 20 de março de 2020, nós tínhamos média móvel de 2.766 casos. Então, 2.766 casos no que seria uma primeira onda, tá legal? A segunda onda estava por vir, tá certo? Tá certo? Agora, não vamos comparar o Reino Unido com, por exemplo, a Alemanha, a França, porque esses são países continentais. Vamos comparar o Reino Unido com um país insular, porque o Reino Unido tem um caráter insular, tá certo? Então a gente poderia comparar com quem? Eu nem vou fazer o comparativo com a Nova Zelândia, né, tendo em vista uma área reduzida, porque seria covardia, né? Porque a Nova Zelândia deu um banho na Covid-19, tá certo? Vamos comparar com um país que nem é exatamente insular, tá certo? Né? Porque ele tem dimensões continentais e isso gera uma dificuldade enorme de contenção do vírus, que é a Austrália. Poxa, mas a Austrália está uma desgraça, hein? Olha aqui, ó, em março ela está com muito mais. Por favor, não caiam no engodo. Aqui nós temos a escala variando a cada 20 e aqui a cada 20 mil, tá legal? Né? A cada 200, desculpa, e aqui a cada 20 mil. Nós tínhamos 376 casos de média móvel em março na Austrália. Então a Austrália fez o que ela deveria fazer, o Reino Unido não fez, e o resultado, descontrole da doença, pagando um preço muito alto, inclusive agora, no final do ano de 2020 e no início de 2021. Não apenas o Reino Unido, os Estados Unidos, a República Sul-Africana e o Brasil também. Vejamos. Esses países têm incapacidade ou insensibilidade diante da pandemia, como consequência, explosão no número de contágios. Essa explosão é um problema porque gera pressão sobre o sistema de saúde. Então chega um momento que não tem mais leitos, né? E daí aparece mais um problema, não é? Porque de repente vem o discurso do rico. Eu sou rico, eu pago Albert Einstein, o Sírio-Libanês, o meu plano de saúde é top, tá certo? Não tem mais leito, meu amigo. Então não adianta o dinheiro, não adianta o plano de saúde top, né? Pressão sobre o sistema de saúde. Mais, sofrimento dos internados e perdas econômicas. Eu odeio falar de perdas econômicas neste caso, né? Porque são vidas. Mas os internados estão sofrendo. Né? Então, estão sofrendo tratamentos hospitalares que podem ser invasivos, intubação, né? E mais, para aqueles que não se sensibilizam com a questão humana, essas pessoas não estão trabalhando, essas pessoas estão onerando os serviços de saúde. Então há ônus também econômico, mas a pressão e risco sobre os profissionais de saúde. É uma falta de ética fantástica, é uma desumanidade fantástica, porque a ampla circulação do vírus faz com que o profissional que trabalha na área da saúde tenha uma sobrecarga de trabalho e com essas pessoas que geram contaminação a esses profissionais de saúde.
E, em última instância, um último problema, que é a morte, né? A morte das pessoas, tá certo? Daí um desdobramento, reprodução desenfreada do vírus. Então, se não há controle, então os casos disparam, o que significa que o vírus está circulando muito intensamente na região. Agora, o que Darwin nos diria de geração para geração? Ocorrem mutações ao acaso. Agora, algumas dessas mutações que se desenvolvem ao acaso são mais interessantes para a prosperidade da espécie e da espécie SARS-CoV-2. E é o que vai acontecer, o surgimento de mutações aonde? Principalmente nos Estados Unidos, já 2 mutações constatadas, a mutação britânica, a variante britânica, a variante quase concomitante a ela da República da África do Sul, e aqui no Brasil, a variante do Amazonas. E enquanto eu gravo para vocês, existem suspeitas de uma nova variante no estado de Minas Gerais. Com essas novas variantes, nós temos problemas de alta gravidade, porque as vacinas, vejam vocês, terceira dose da Moderna e da Pfizer, né, em testes para as novas mutações. Então, já foi feito toda uma série de investimentos, de testes, o mais rápido possível, a duras penas, identificando então a necessidade de 2 doses para o vírus, digamos, nativo. Mas daí, pelo descaso, pelo relaxo, pela desumanidade desses gestores públicos, então a difusão do vírus, com todos esses problemas que nós vimos aqui no alto. E ainda mais, todo o esforço da ciência começa a ser colocado em xeque, né? Porque agora, será que as vacinas funcionam? E daí veja, no caso da Moderna e da Pfizer, mais uma dose. E, portanto, vai ter gente que vai ter que esperar mais tempo para ser vacinada. Haverá necessidade de mais investimentos, porque agora vão ser necessárias não 2, mas 3 doses da vacina, tá certo? Mas, né, Zema fala em surgimento de mutação da Covid-19 em Minas Gerais, como eu coloquei para vocês, né? Potencialmente mais uma segunda mutação do vírus aqui no território brasileiro. Covid e abertura econômica, e especificamente a minha área, a abertura das escolas. Então, desde o segundo semestre de 2020, nos países europeus, por exemplo, está havendo a abertura das escolas sob supostos controles e protocolos. Aqui no Brasil também, no segundo semestre de 2020, começou a haver reabertura das escolas em um cenário de rodízio, parte presencial, parte online. Agora, será que isso é bem-vindo do ponto de vista da pandemia? Ora, as escolas dizem que há protocolos de segurança, que seguindo os protocolos nas escolas não há contágio com o vírus, né? Então, talvez seja seguro, mas vamos refletir um pouco. Primeiro, supostos protocolos, aumento do trânsito de pessoas, alunos, pais, professores, funcionários. O protocolo cobre este trânsito fora da escola? Eu coloquei aqui para vocês um artigo do G1 de fevereiro de 2019, e, portanto, um ano antes da pandemia Covid-19 aqui no Brasil, né? E segundo a reportagem, em Recife, a volta às aulas aumentou o trânsito em 25%. Então, volta às aulas significa mais gente circulando nas ruas. Mais gente circulando nas ruas durante a Covid-19. Então, e isto aumenta a exposição dessas pessoas. Não é um procedimento bem-vindo. Então, se o protocolo funciona dentro da escola, ele não vai cobrir as pessoas quando elas estão indo às escolas, quando elas estão voltando das escolas, meu Deus. E ainda mais, os protocolos cobrem as pessoas dentro da escola, tá, mas os protocolos são exigidos de pessoas sem preparo. Até mesmo eu, que sou professor, eu não tenho os maiores conhecimentos de saúde pública e, portanto, eu uso máscara, eu lavo a minha mão, eu não coloco a mão no centro da máscara, né? Eu troco a máscara periodicamente, mas eu sei se eu estou fazendo os procedimentos mais adequados? Eu não sei, porque eu não sou um profissional da área e eu não fui treinado para isto. Eu recortei para ilustrar isto esta foto, que é uma foto da Reuters, cobrindo a volta às aulas na França, né, em Nice, na França, em setembro de 2020. É uma foto despretensiosa, simplesmente estava vendo a volta às aulas e o fotógrafo fez, né, a foto
reportagem, né, para cobertura, tá certo? Agora, vamos prestar um pouquinho de atenção nessa foto. Olha só, protocolos de segurança, todas as crianças com máscara esperando para entrar na sala de aula, tá certo? Se a gente prestar um pouquinho mais de atenção, esta garota está com o nariz descoberto. Se a gente prestar um pouquinho mais de atenção, a distância mínima não é de 1,5 m entre as crianças. Mais ainda, esse garoto está colocando a mão no centro da máscara. É uma criança. O nariz está coçando. O que ele faz? Coloca a mão no centro da máscara. Ele vai higienizar a mão dele depois? Eu não sei. Eu já vi muitos alunos meus com a máscara baixa, coçando o nariz e depois coçando os olhos. Isso gera contaminação. Né? E de quem é a culpa? A gente já vai tentar elucidar isso também. Aqui nós temos a dita França, que fez a reabertura das escolas, não é? Como, por exemplo, na nossa foto em setembro. Agora, vejam, é frequentemente usado o comparativo aqui no Brasil de que a França e os Estados Unidos estão reabrindo. Mas vejam, a primeira onda estava aqui, ó. E, portanto, nós já estávamos na redução de casos de primeira onda. Né? Daí a reabertura das escolas. Agora, o estado de São Paulo, enquanto eu faço essa gravação, foi colocado todinho em fase vermelha, não hoje, mas a partir do próximo sábado. No pior cenário de toda a pandemia no Brasil, a ideia de manutenção das escolas abertas aqui em São Paulo. Agora, no caso da França, eu ainda diria um erro. Porque, vejam, a abertura em setembro não está no ponto mais baixo pós-primeira onda, está na retomada dos contágios. Então, a colocação das pessoas nas ruas, a aglomeração dentro das escolas, as aglomerações nos intervalos, com crianças e adolescentes que não necessariamente vão cumprir os protocolos de segurança, gera também facilitação no contágio. E vejam, isso provavelmente vai contribuir também, não é o único caso, não é o único fator, mas vai contribuir para este aumento de casos de Covid-19. O que será que essas criancinhas japonesas estão fazendo? Elas estão brincando? Bom, tem protocolos de segurança Covid, na verdade. Essas crianças japonesas não estão brincando, elas estão treinando os protocolos de segurança. Só que é protocolo de segurança contra terremoto. Então vejam, o Japão é assolado em diferentes partes do seu território, periodicamente, por abalos sísmicos. Então as crianças devem estar preparadas. E o que nós fazemos? Nós falamos para as crianças: crianças, fiquem embaixo das carteiras escolares, isto e aquilo. Não! Elas treinam esses procedimentos. Então, quando acontece de verdade, elas já sabem o que fazer porque elas treinaram antes. Eu fui do exército. Nós fazíamos, por exemplo, desmontagem do fuzil automático leve, o FAL, que de leve só tem o nome. Nós fazíamos a desmontagem do fuzil automático leve em quarto escuro com gás lacrimogêneo. E para que isto além do masoquismo inerente a boa parte dos militares? Porque quando nós reproduzimos o mesmo procedimento de desmontagem e montagem do fuzil no acampamento, no exercício em campanha, à noite, era fácil. Eu conseguia fazer a desmontagem do meu fuzil literalmente com os olhos vendados, porque eu tinha treinado exaustivamente antes. Quem me treinou os protocolos contra a Covid? Ninguém. Agora, vamos imaginar, no exercício em campanha, o oficial me dá o fuzil, à noite, tudo escuro, e ele fala: desmonta aí. Eu já estudei o manual, de desmontagem, tá? Eu sei que tem que, né, engatilhar 2 vezes, né, tem que puxar o ferrolho para ver se tem um projétil lá dentro, eu estudei o manual. Agora, eu vou conseguir fazer de fato a desmontagem e montagem à noite apenas lendo o manual? Eu não vou conseguir. Assim como as pessoas na Covid-19 e os tais protocolos de segurança. Por isso que eu, que sou ignorante nesse assunto, vejo tantos colegas e alunos errando os protocolos, com ambientes fechados sem ventilação, com ambientes com aglomeração e assim sucessivamente. Os protocolos acabam tendo dificuldade de serem implementados. Então nós temos protocolos Covid que acabam falhando. E aí aparecem outros problemas. Quando eles falham, de quem é a culpa? Então a culpa é de quem não seguiu o protocolo. De novo, eu não quero passar pano,
De repente, quem não está seguindo o protocolo é um bolsonarista, é um negacionista e assim por diante, que já é ao mesmo tempo vítima de uma série de processos estruturais sociais. Tá? Mas o protocolo, por vezes, acaba não sendo implementado. E se culpa quem quando o protocolo não é implementado? A pessoa que errou e que não seguiu os protocolos. Eu volto ao exemplo. Se eu fosse desmontar o meu fuzil sem nunca ter feito isso antes, à noite no exercício em campanha, eu não ia conseguir. E os oficiais que organizavam o exercício sabiam disto. Por isso treinaram os alunos, né, recorrentemente antes de fazer o exercício. Deu tudo certo. Todos os meus colegas, eu também, desmontamos tudo. Aí você consegue fazer. E não apenas sugerindo e ainda desta forma atabalhoada da sociedade brasileira. Isso se desdobra em aumento de estresse. Porque se você pegou Covid, meu amigo, a culpa é sua. Tá? Então é aquela culpabilização individual que é culpabilização da vítima. E dependendo do trabalho que você tenha, você fica um tempo sem trabalhar e sem renda. Dependendo do trabalho que você tenha, por você ter pego Covid e agora você está sem trabalhar, você é demitido. E em meio ao Covid-19, quando o desemprego agora está lá no alto. Então será que é para fazer isto? Não. Realmente parece não haver ganho nestes procedimentos. Daí a comparação, né? Na França abriram as escolas, aqui no Brasil não. Isso aqui foi divulgado na conta Instagram da APOESP. Escolas que receberam álcool gel do governo do estado de São Paulo vencido. Escolas que não têm instalação de banheiro. Então, por exemplo, uma coisa básica recomendada é lavar as mãos. Mas o banheiro está em manutenção, a ventilação é precária. E assim por diante. Então, tem protocolo Covid? Não, não tem protocolo Covid. Então, em especial agora, quando a gente tem uma agudização tão grave da doença, era mais do que tempo de a gente retomar as aulas online. Ah, mas tem alunos que não têm acesso, não têm computador. Nós tivemos 1 ano, senhores gestores públicos, para haver a democratização do processo de acesso digital, para ver o aprimoramento dessas aulas online, que não são ideais, mas são temporárias, tendo em vista a Covid-19. Mas é melhor jogar tudo isso para baixo do tapete e agora falar que se a França abriu, nós podemos abrir também. Covid e economia para nós fecharmos. O que se fez? O que era para ser feito? E o que não se fez? Vejam, se há isolamento social, distanciamento social, se o comércio, a economia, as atividades em geral vão ficar, a quase totalidade delas, em fechamento, então há necessidade de renda para as pessoas, de renda para a manutenção do funcionamento da economia. E como então viabilizar isto? Através deste procedimento, estatização dos fluxos de renda. É o que poderia e deveria ter sido feito lá no começo e ainda agora. O Estado vai patrocinar isto, complementando a renda para os entes federados. Quem são os entes federados? Os municípios e os estados. Né? As empresas, as pessoas jurídicas e as pessoas físicas, as famílias, através de um dispositivo de flexibilização monetária que precisa ser feito necessariamente pelo governo federal. A prefeitura não tem margem para fazer isso, não tem margem legal, não tem margem econômica, institucional. A prefeitura não tem recursos diversos para fazer isso. O governo do estado também não tem. O único que tem, e esse tem mesmo, todos os recursos institucionais, legais para fazer esta estatização de fluxos de renda com flexibilização monetária é o governo federal, tá certo? Ah, mas se o governo der mais dinheiro vai gerar inflação. Não, não vai gerar inflação. Não vai gerar inflação por um primeiro motivo. Haverá calibragem atendendo às demandas específicas. Então nós vamos simplesmente fazer uma espécie de baú da felicidade, jogando dinheiro para estados, municípios, empresas e pessoas? Não, não é esta a ideia. Não é uma compensação em dinheiro e felicidade pelo sofrimento da Covid-19. A ideia é a falta de recursos, porque o meu comércio está fechado por ordem legal. Então, os meus custos devem ser cobertos por essa estatização de fluxos de renda. Eu não tenho que receber a mais, eu tenho que receber aquilo que são os meus custos para a manutenção da minha atividade em uma espécie de funcionamento até a normalização. E se isto acontecer, não vai haver excesso de liquidez, excesso de dinheiro. Claro que o processo nunca é perfeito.
Por isso esse processo precisa ser calibrado constantemente e, inclusive, durante o processo e principalmente após o processo, o mesmo governo que fez flexibilização monetária e estatizou os fluxos de renda enxuga esta liquidez, enxuga os excessos de dinheiro que estão na economia. Enxuga como? Através de impostos, através da tributação. Agora o dinheiro vai para o governo e o governo coloca na caixa forte do tio Patinhas. Não! Depois que o dinheiro foi enxuto, não causando inflação, viabilizando apenas a complementação de renda dos diferentes entes necessários, agora o governo federal tem, inclusive, mais recursos a título de impostos para investimentos. Investimentos na produção, investimentos sociais, o que seria, portanto, ao fim, muito bem-vindo do ponto de vista econômico e para a reconstrução, reativação da economia depois da Covid-19. Então nós temos o que fazer, mas isto foi feito? Não, não foi feito. Como acabou se desenrolando? Auxílio emergencial com ausência prática de mensuração das necessidades efetivas da população. A gente pode identificar esta ausência de mensuração pelos dados do IBGE. Segundo o IBGE, no ano passado, quem recebeu auxílio emergencial, quem foi contemplado, teve um aumento médio de 25% da sua renda, da renda familiar. Então, vejam, primeiro ponto, quem foi contemplado? Porque nós sabemos de inúmeros casos veiculados, inclusive pelos meios de imprensa, de pessoas que precisavam e não foram contempladas. Primeiro erro. Agora, entre os que foram contemplados, teve em média 25% de crescimento da renda. Para famílias de baixa escolarização, segundo o IBGE, o crescimento da renda foi de 154%. Então, como durante a pior crise dos últimos 100 anos, quem sabe, as famílias aumentam de renda? Então, isso evidencia como a calibragem do governo federal foi péssima. O governo federal fazer uma coisa péssima hoje em dia é claro, é uma tautologia, não é uma obviedade, mas isso é mais uma manifestação. E qual vai ser o desdobramento? Se temos mais gente com renda em parcelas amplas da população, aí sim tem inflação. Então foi por causa do auxílio emergencial, foi por causa da estatização dos fluxos de renda, foi por causa da flexibilização monetária? Não. Foi por causa da falta de calibragem do governo. Essa inflação tem que ser olhada com muito cuidado, porque foi uma inflação principalmente de alimentos. Isso significa o quê? São famílias de baixa renda, que tiveram um aumento da renda e passaram a fazer uma coisa que nunca faziam antes, que é comprar mais comida. Porque essas pessoas viviam em uma insegurança alimentar bastante significativa, quem sabe moderada ou até grave, e agora com mais renda passaram a comprar mais comida, havendo na relação de oferta e demanda pressão sobre os preços, tá certo? Então há que se pensar que isso é um problema histórico brasileiro e que poderia ser, dada a sua evidenciação tão clara no ano passado, corrigido, mas não, simplesmente se soltou a ideia de que houve inflação, tá legal? Houve inflação porque o governo não conseguiu compor adequadamente o auxílio emergencial, os dados do IBGE mostram isto, em uma população que passou com o dinheiro a mais fazer aquilo que ela sempre quis, comer com o mínimo de dignidade. Ainda no final do ano, o governo acabou com o programa de preservação do emprego, o programa de manutenção do emprego, que foi até apenas 31 de dezembro. E qual era o argumento do governo? Acabou a Covid-19. As chances de segunda onda são mínimas. E como eu falei para vocês, realmente, as chances de segunda onda são mínimas porque teria que terminar a primeira onda antes. Então nós não tínhamos terminado uma primeira onda, a gente só estava em patamares mais baixos de contágio e mortes, e o governo já confiante firmemente de que a Covid estava acabando e que a economia ia ser retomada em janeiro, fevereiro, março. Mas não, a Covid se agravou terrivelmente, piorando a situação do primeiro semestre e neste contexto já sem o programa do governo de manutenção do emprego. Resultado, aumento do custo para as empresas de manter os seus funcionários sem o programa do governo, aumento das demissões e durante o agravamento da suposta segunda onda. Mas o governo
Também paralisou o auxílio emergencial agora em 2021. E nós estamos em março de 2021 e até agora não foi retomado o auxílio emergencial. Essas pessoas estão vivendo do quê? De fotossíntese nesse intervalo de tempo, tá certo? E ainda mais, como não há a identificação pelo governo destes problemas que eu levantei, da calibragem de quanto se pagar efetivamente para quem, provavelmente estes problemas, em menor grau, vão voltar a acontecer. Em menor grau, porque não vão ser mais R$ 600 em limite de auxílio emergencial, mas R$ 200, R$ 250. Mas, sem a mensuração de quanto cada família precisa, estes problemas devem voltar a acontecer. Mas, por que não se fez? Então, por que essa estatização efetiva de fluxos de renda e uma efetiva flexibilização monetária não foi exercida de fato aqui no Brasil? A resposta é os bancos, o setor financeiro privado, porque os bancos têm controle prático da oferta de moeda. Então, quem tem controle de moeda no mundo neoliberal atual não é o governo americano, não é o governo britânico, é o setor financeiro privado. E isso faz com que ele tenha poder econômico, porque ele tem o controle da emissão de moeda na prática. E, consequentemente, um poder político. E daí esse banco ter uma ojeriza pela inflação. Eu falei da inflação para vocês no slide anterior, não é? Inflação, lembrem-se, é aumento generalizado e constante de preços na sociedade. Agora, venhamos e convenhamos, como é que está a inflação do Brasil neste momento? Eu diria para vocês, elevadíssima. E altamente sob controle em diferentes perspectivas. Elevadíssima por quê? Porque os preços estão aumentando, há um nível de desemprego elevadíssimo, né, a paralisia da atividade econômica e assim por diante. Mas uma inflação na faixa de 5%, 10% ao ano é uma inflação altamente controlada, inclusive nos seus desdobramentos sociais. O preço dos alimentos está subindo. Sim, o governo pode baixar os impostos sobre a cesta básica. O governo pode baixar os impostos no transporte e comercialização desses produtos. Né? Então, existem dispositivos econômicos institucionais que podem ser implementados, fazendo com que as pessoas que seriam mais afetadas inicial e emergencialmente não sejam. Mas não, isso não é feito. E se tem sim sempre aquela ideia de ojeriza da inflação. E por quê? Porque a inflação desvaloriza o principal recurso dos bancos, do setor financeiro privado, que é a moeda. Então, quanto mais os preços sobem, né, por analogia, por extensão, a moeda está valendo menos. Agora, qual é o principal recurso desses bancos privados? É a moeda. Eles não querem que haja uma inflação de 5%, 10%, que seria corrigível do ponto de vista econômico e social pelo poder público para as pessoas, inclusive de baixa renda. Mas eles não querem porque eles perdem 5%, 10% das suas potencialidades de rendimento através desta inflação. E ainda mais, estatização dos fluxos de renda e flexibilização monetária, como eu coloquei para vocês no penúltimo slide. Então isso significaria que esse quadrinho perdeu validade. Isso significaria que o setor financeiro privado não é mais o controlador prático da emissão de moeda. Quem seria o controlador prático da emissão de moeda? Seria o governo, que pode estar organizado democraticamente e emite essa moeda de acordo com necessidades sociais, econômicas, estratégicas. Tudo que os bancos privados não querem. Eles querem continuar com o controle político e econômico. Então, diante da inflação que desvaloriza o seu principal recurso, diante da ideia de alta validade, de estatização dos fluxos de renda, de flexibilização monetária, vem uma pressão fortíssima do sistema do setor financeiro privado, potencial perda de poder político e econômico dos bancos, pressão sobre o governo federal. E daí o nosso governo, do capitão, que é muito forte, corajoso, mas diante dos bancos é um gatinho ronronando e não implementa a estatização dos fluxos de renda como deve ser, não implementa a flexibilização monetária como deveria ser, e o que implementa? O programa de manutenção de empregos
corta de uma maneira assodada, sem sentido, em 31 de dezembro. O auxílio emergencial faz de uma maneira equivocada e irregular, aumentando a renda de famílias, e agora corta no final de dezembro. Já passamos aí 2 meses, 3 meses com as pessoas sem auxílio emergencial. Então, realmente, nós não aprendemos muito com a Covid-19. O mundo talvez tenha aprendido, mas nós não aprendemos e por isso hoje nós somos talvez o pior país do mundo na Covid-19, tendo em vista o mundo estar já há semanas em redução do número de mortes, mas o Brasil na contramão em aumento. Era isso por hoje, um assunto bastante importante, bastante complexo. Se alguém tiver algum problema, alguma dúvida, já sabe, basta me acionar nas redes sociais. Abraço para todo mundo, boa sorte!